Um santo dia para vocês. Mais um dia especial hoje. Por que especial, Mara? Porque nós vamos falar da Santíssima Virgem. Todas as vezes que nós estamos nos preparando para falarmos de Nossa Senhora, o céu se abriga, está conosco, nos protege, nos envolve. Por quê? Porque todos os anjos, todos os santos, né, eles louvam o Senhor. E cada vez mais que tem esse louvor ao Senhor, eles querem glorificar, eles querem honrar sua Santíssima e Augustíssima Mãe. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o canto do Magnífica. Esse canto não é um canto só da Virgem Santíssima, mas Monfort vai nos falar coisas belas sobre Jesus cantar por meio dela. A gente vai adentrar nisso. Mas eu quero desde já convidar cada vez mais a vocês consagrados, ou até quem ainda não são consagrados, termos devoção ao canto do Magnífica, mesmo que muitas vezes nós não possamos cantar, mas que possamos rezar, que possamos louvar, que possamos nos direcionar a Deus nesse grande ato de amor, porque o Magnífica é o ato de amor. E Magnífica por quê, Mara? Porque nós percebemos o magnífico que é nosso Deus. Ele é grande, ele é poderoso. Então, quando a gente tem esse entendimento dessa dimensão de nosso Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, nós podemos dizer que ele é magnífico, que o Senhor é magnífico. Então, esse cântico é oportuno para conversarmos, partilharmos sobre ele justamente nesse tempo que nós estamos agora. Nós estamos no ciclo do Natal. O que é o ciclo do Natal? Não é? A gente pode ver sobre o Advento. Nós podemos entender que tem esses 4 domingos, aí vem o dia de Natal, mas até justamente a festa do batismo do Senhor, a Epifania, vai ser ciclo de Natal. Então, que possamos vivenciar bem. Se você vai ver essa gravação em outro tempo litúrgico, se prepare para esse tempo do Natal e entenda que o Magnífica tem tudo a ver para ser comentado, para ser vivido todos os dias de nossas vidas. Então, o que é esse advento, né? Esse tempo que vai nos trazer esperança, e a esperança por quê? Porque nós cremos na primeira vinda do Senhor. A cor é roxa, não deveria ser vermelho de Natal, mas a cor é roxa justamente para mostrar as mudanças, as alterações, os contextos, as conversões que precisam existir, porque afinal de contas nós estamos nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor. Veja, meus irmãos, a gente vê isso muito no interior, nos interiores. Quando chega essa época de Natal, as casas estão se pintando, está tendo reforma, o sofá está sendo consertado, existem as restaurações, as casas se preparam para receber o Senhor que vem. E nosso coração não precisa? Então esse roxo também tem esse caráter de meio que de transformação, é a vinda. Nós precisamos nos preparar para quê? Para o nascimento. Mas Advento também vai nos mostrar sobre a segunda vinda do Senhor. É um tempo que nós precisamos refletir e pensarmos bem, analisarmos os fatos, como é que nós estamos vivenciando. Advento, segunda vinda, é tempo de promessa. O Senhor promete que vai fazer com que os seus possam escutar aquela palavra: vinde, filhos benditos do meu Pai. Mas ao mesmo tempo é um tempo de refletir. Você tem buscado uma conversão? Você tem percebido conversões na sua vida? É um tempo de confiança, eu espero no Senhor, é um tempo de esperança, é um tempo de vigilância, não é? Mas ao mesmo tempo temos que compreender que é um tempo de libertação. O que você precisa ser livre? Como o Monfort vai falar, mais do que pensar de ser livre de alguma coisa, mas eu preciso ser livre para Deus. É anúncio, é missão. Se você sabe que o Senhor está chegando, como é que você tem preparado os seus da sua casa? Tem anunciado, tem buscado viver em missão? Então, essa preparação da vinda do Senhor é algo definitivo. Nós sabemos, não vai haver mudança, é algo já estabelecido, é dogma de fé. Mas Deus tem uma aliança para com os seus e quer cada vez mais nos julgar, mas nos salvar. Então, entenda, Deus não quer a condenação, Deus quer a salvação. Mas as minhas e as tuas atitudes é que vão poder mostrar sobre isso. São Luís Maria Grão de Montfort, santo baluarte de nossa comunidade, ele muito vai falar sobre a primeira e a segunda vida. Então,
no teor da espiritualidade monfortina, está muito forte esse tempo do advento, esse tempo de espera. E ele vai dizer no artigo 13 que Nossa Senhora, não é? Deu Jesus Cristo ao mundo pela primeira vez e há de fazê-lo resplandecer na segunda vez. Então, o que a Virgem Maria tem feito? Tem preparado os seus bambinos, tem nos preparado, tem nos firmado, nos formado para que sejamos prontos para essa segunda vinda do Senhor. Então, o Magnífico, o que é que vai ser esse Magnífico? É um cântico, não é? Que vai expressar muito bem esse tempo do advento, é o Evangelho de São Lucas, vai falar sobre a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, mas eu quero que vocês percebam também quem são, vamos dizer assim, quem são os personagens que aparecem no Magnífica. Nossa Senhora, a Virgem Maria, quem será esse? São José foi deixar a sua esposa, futura esposa, mas já havia o pacto, né, de aliança do noivado, já era prometida em casamento, foi deixar para visitar Isabel. Mas esse cântico é proclamado justamente por quem? Pela Santíssima Virgem. Mas quem é que você também consegue entender que está nessa cena? O Espírito Santo também vai estar. Afinal de contas, nessa conversa, nesse abraço entre primas, a Virgem Maria, repleta desse Espírito Santo, vai transbordar a ponto que São João Batista vai ser batizado, não é? Isabel vai proclamar acontecimentos que por si só ela não poderia saber, como ela vai dizer, né, que honra vinha a minha mãe do meu Senhor. Mas eu também quero que você pense em quais são as virtudes que aparecem nesse contexto. Profunda humildade, fé viva. Quais são as virtudes da Virgem Maria? Quais são as virtudes necessárias que Nossa Senhora teve que ter para ela conseguir cantar esse Magnífica? É interessante pensarmos nas virtudes, é interessante pararmos um pouco e pensarmos como é que nós estamos diante desse momento. Então, Magnífica é um canto de louvor que cada vez mais vai expressar a confiança que nós temos em Deus. Nós podemos definir também que é um canto de louvor, mas de esperança, porque eu louvo ao Senhor e eu sei o que Ele vai fazer para as almas que lhe são agradáveis, as almas que faz para que as outras pessoas também honrem a esse mesmo Deus. Então, é um tempo de contemplação da obra de Deus, né? Diante de toda a história. Quando a Virgem Maria vai dizer o Magnífica, ela consegue entender toda a história. Então, é uma retomada da história passada, sim, mas ela já também consegue ver o futuro. Então, a gente pode dizer que é um canto de esperança, porque é um cântico escatológico, entende isso? Então, se a gente vai recitar, se nós vamos ler esse Magnífica, esse cântico que está em Lucas capítulo 1, do versículo 46 a 55, nós vamos encontrar alguns versículos, e aí a gente quer também poder meditar ele de um a um. Então, e Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Tenhamos esse entendimento que muitas vezes nós queremos que a glória seja nossa e não de Deus, né? Quantas vezes eu, Mara, já fiz algo e quando as pessoas diziam muito bem, eu fazia: ai, que bom, meu Senhor e meu Deus, a glória é tua, a glória é vossa. Mas o que é que mais nós podemos adentrar? O que é que nós podemos mais perceber? Né? Essa glorificação da Santíssima Virgem, né? E ela também vai dizer justamente aqui, ó, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, meio que em resposta àquilo que já havia acontecido com ela. O anjo, quando vai anunciar, vai dizer o quê? Alegra-te, cheia de graça. Então, essa pequenez da Virgem Maria fez com que o anjo se aproximasse dela. Ela vai expressar agora com Isabel o júbilo. Ela compreendeu por que o anjo havia dito para se alegrar. Então, esse convite do anjo, ela vai responder cada vez mais. Esse canto é em resposta, nós podemos assim. Por quê? Porque Deus olhou para a pequenez da sua serva, né? E ela vai dizer mais lá na frente: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então, a gente tem sempre que ter esse olhar.
porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Entendamos que Santana, mãe da Virgem Maria, aparece nas suas imagens, na iconografia, como se fosse um livro na mão, um rolo na mão, as escrituras na mão. Então, temos que ter esse entendimento também que, de certa maneira, Nossa Senhora foi formada por Santana, sim, mas Nossa Senhora também foi formada no templo. E nesse templo, o que é que ela conhecia? As escrituras. Então, quando ela vai responder sobre o Magnífica, os trechos que ela escolheu, que ela cantou, nós podemos ver que é uma mulher, uma criança, talvez 15, 16 anos, com um embasamento teológico muito grande. Ela sabia o que estava dizendo. Porque olhou para a pobre serva, por isso desde agora me proclamam bem-aventurada todas as gerações. Pobre serva, será que ela não sabia da história de Golias, né? E Davi, que é aquele justamente que vai confundir os grandes e coloca os pequenos para que possa chegar? Aqui eu estou botando passagens aleatórias, não é que a Virgem Maria teve esse pensamento bíblico quando cantou Magnífica, mas aqui eu estou querendo ilustrar para vocês que ela tinha uma fundamentação, por isso que vai dizer, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Quais são as maravilhas? Veja, a Santíssima Virgem está com Deus, está cheia de Deus. Monfort vai dizer que a Santíssima é a sala dos segredos divinos, onde Deus quis se encarnar, onde Deus quis ficar, onde Deus quis planejar os seus apóstolos, a sua vida. Foi o escritório de Deus, digamos assim, era essa sala dos segredos divinos. É muito belo quando Monfort coloca isso no tratado. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Quantas gerações passaram? 14 até um, 14 até o outro. E todas essas gerações agora vão ser contempladas pelo benefício que é a encarnação, o nascer do Cristo Jesus. É o cumprimento das promessas. Deus havia prometido, né, a Abraão, Isaac e Jacó, todos aqueles esperam a promessa. E que alegria tão grande que foi justamente ao nascimento do menino Deus em Belém, esse menino Deus que fez com que as gerações recebessem a misericórdia do Senhor. E aí, a gente também pode pensar no caso de Ana. Ana é uma mulher brilhante também nas Sagradas Escrituras, vai ser justamente a mãe do Samuel. Ela tinha um esposo, esse esposo tinha uma outra mulher também, essa outra mulher já tinha 10 filhos e Ana nenhuma. Então, era uma grande dor para as mulheres daquela época serem estéreis, não poderem engravidar, porque não teriam sustento, não teriam tantas alegrias, digamos assim, enquanto as mulheres que eram fecundas. Mas Ana, ela vai se entregar num momento tão profundo de oração, é uma entrega tão intensa que quem estava lá olhou para ela, né, e vai dizer: você está bêbada, né? Você está isso, você está aquilo, por que você está se manifestando tanto? E ela vai dizer: não, eu não estou bêbada. Eu estou no meu cerne da minha razão, mas eu estou louvando ao Senhor, que é prodigioso, que pode fazer tudo. E no final, aí ele vai colocar, se for agradável de Deus, Deus vai conceder aquilo que você tanto deseja. Mas a entrega dela, o louvor dela já era de agradecimento, sem mesmo saber. Então, como é que está a nossa entrega? Nós estamos cantando Magnífica, pedindo algo, ou já agradecendo, ou crendo que Deus é responsável para nos dar aquilo que vai ser necessário, aquilo que nós queremos. Então, a gente tem que ver que esse Samuel, que vai ser justamente o filho da Ana, ele vem fazer toda a transição entre o rei Saul e Davi, depois a escolha. Foi um filho que tinha uma missão, como o filho da Virgem Maria também tem uma missão, claro, muito maior, mas ambas as mulheres com seus filhos que tinham um desígnio de Deus para a vida deles, né? Aí a gente pode encontrar também nesse versículo 51, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Nossa Senhora, quando o rei do Egito, depois de tantas tentativas, depois de tantas as pragas, ele não deixa o povo sair, ser liberto, mas aí Deus providencia que até mesmo o mar se abra. E quando eles passam, que vai passar o exército do rei,
Então o mar se fecha e acaba reis, não é? Acaba o rei, cavalos e cavaleiros, como tem também o Salmo que vai nos contar isso. Então esse braço de Deus é um braço que quer nos libertar, que quer nos salvar. Se ele era capaz de fazer todas essas manifestações na natureza, qual a dificuldade teria ele para que a concepção fosse de forma virginal? Ela acreditava. A Virgem Maria acreditava no poder desse Deus, acreditava no poder desse braço, que esse braço era capaz de aniquilar todos aqueles que fossem contrários a Deus. Nós temos na história tantas guerras que os israelitas passaram, os hebreus enfrentaram e eram vitoriosos, e seus soldados com a quantidade muito menor, né, de homens, e como é que tinha? O braço de Deus estava com eles. Era o braço de Deus que lutava, era o braço de Deus que tinha toda essa força. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Aí temos a história também da rainha Esther, que tinha um primo, Mardoqueu. Este Mardoqueu era um primo muito humilhado, mas chega um determinado momento que Amã, que era altamente contrário a Mardoqueu, fez uma proposta ao rei que ele deveria homenagear alguém. E esse rei vai pegar a ideia justamente de Amã e vai aplicar a Mardoqueu. E no final das contas, Amã, que queria ser reconhecido, idolatrado, não é? Vai ter que seguir levando Mardoqueu num cavalo e todas as pessoas fazendo referência a ele. Então Deus pode inverter os polos, Deus pode inverter os fatos, Deus pode modificar. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Então, isso é uma situação que a gente vê. O Magnífica é uma oração do poder de Deus. Se você tem algo que você está enfrentando que é muito difícil, cante o Magnífica. Por quê? Porque muitas situações que você pensa que não terão soluções, em Deus terão. Então, que a gente possa crer, que nós possamos fazer cada vez mais isso acontecer. Então, derrubou do trono, a gente pode ver a intervenção divina contra o abuso daqueles que detêm o poder. Hoje, na nossa política, a gente vê algumas situações assim de muito poder e a gente pensa assim, nada pode acontecer que mude. Pode. Muitas coisas podem acontecer. Quem estiver no poder, mas contrariando tudo, pode ter alguma situação que ele não esteja mais nesse poder. Então, Deus é o Deus do impossível. Rezemos pelas nossas autoridades para que elas possam ser banhadas pelas graças de conversão. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Quando as pessoas pensavam, não tem mais do que comer, aí cai o maná do deserto. Então, por que Nossa Senhora vai fazendo essa referência? Para que crermos nas promessas, nós temos que olhar e ver que esse Deus já fez muitos prodígios. Esse mesmo Deus pode fazer aquilo ou aquilo outro. Nós não sabemos como será esses fins dos tempos, né? Se diz que aquele que tiver a marca não poderá comprar, não poderá fazer isso, não poderá fazer aquilo, certo, mas esse povo também, como é que eles viviam? Eles acreditavam e o maná caiu. Então, tenhamos crença, possamos cada vez mais rezar esse magnífico, acreditando que Deus pode realizar, Deus pode fazer, Deus pode operar. Então, acolheu a Israel, seu servo, lembrando também de sua misericórdia. Como foi triste ao coração de Deus quando Adão e Eva pecam. Mas esse amor para com o homem não ficou extinto por conta da culpa original. Continuou amando, continuou tendo misericórdia. Então, quando nós estamos no carro, às vezes a gente quer olhar o Google para ver o direcionamento do mapa, e às vezes a gente vai até mais à frente e depois o caminho fica esquisito, não dá para ver ainda na telinha do celular, digamos assim. Aí a gente aplica recentralizar. Aí a gente volta a ter a visão. Então, o ato do Magnífica é uma recentralização da história. Se Adão e Eva não estavam acreditando no poder de Deus ou imaginando que poderia ter e ser imagem de Deus, não é? Ser como Deus, a Virgem Maria, no canto do Magnífica, ela está dizendo justamente o quê? Que é Deus que é o centro.
É o Deus que é todo-poderoso, é Deus que faz. Então existe essa situação. Se o pai da mentira quis desviar Adão e Eva do caminho, a Virgem Maria, com o canto do Magnífica, vem cada vez mais recentralizar essa história. E a Virgem Maria vai proclamar a verdade. Qual é a verdade? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é quem faz. Entende? Conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então a Virgem Maria é essa mulher cheia de graças, que todo o agradecimento que é feito a ela, não é? Faz com que gere graças, e essas graças também ela possa devolver para os seus. As graças vêm por meio de Jesus e pela Virgem Maria vai chegar aos homens. Cheia dos dons divinos, não detém apenas para uso pessoal. Ela foi uma mulher privilegiada, ela teve grandes graças de dádivas de Deus, mas ela externou essas graças para os outros. Então Deus sempre esteve com ela, com suas promessas, Deus foi fiel ao que ela colocava. Então, se você quer entender mais o que é o Magnífica, quais as palavras sinônimas de Magnífica, a gente poderia dizer admirável. Pense em Deus agora, quando eu estiver dizendo isso. Ele é Deus admirável na sua vida, é belíssimo, é deslumbrante, é esplêndido, é estupendo, é maravilhoso, é radiante, é delicioso, encantador, formoso, paradisíaco, perfeito. O Magnífica tem essa intenção, louvores a Deus. E aí a gente precisa entender também o Magnífica na visão de São Luís Maria Grião de Montfort, afinal de contas é o baluarte de nossa comunidade, e ele vai dizer no artigo 255 sobre o Magnífica: para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Então, consagrados, nós precisamos agradecer tudo que Deus fez, não é assim? A Virgem Maria. Então, que possamos entoar o Magnífica diversas vezes. E aí ele vai dizer no 255 que a única oração que é feita como composição da Santíssima Virgem vai ser justamente o Magnífica. E aí Monfort faz um alerta. É a Santíssima Virgem, ou antes, é Jesus que compôs nela e ela falou. Ela falava pela sua boca, ele falava pela sua boca. Esse é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu da lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Então, Monfort vai dizer que no Magnífica existe um tão grande mistério que as pessoas não conseguem compreender, não é? Por quê? Porque é uma oração de Jesus na Virgem Maria, por Maria, que tem a intenção de chegar ao Pai. Então, veja o quanto isso move. Quão grandioso é isso aí. Então, Magnífica também é a oração que a gente pode dizer que é feita diariamente para quem faz a liturgia das horas, mas se quem não faz as vésperas ou as laudes, ou não faz mesmo a liturgia das horas, pode cantar, pode rezar com Magnífica independente. É uma oração que deve ser feita diariamente, é uma oração da Virgem, sim, mas também do povo de Deus. Através desse hino, a Virgem Maria retorna ao Pai o louvor que são dirigidos a ela como um eco fiel. Então, chegou a Virgem Maria, ela já leva para o céu. Deus é Pai, é glorificado quando honramos de forma mais perfeita a criatura mais perfeita que é a Virgem Maria. E Monfort ainda vai dizer que a alma de Maria esteja em cada um de nós para glorificar o Senhor. Eu posso glorificar o Senhor, mas imagina se a alma da Virgem Maria estiver em mim. Que o Espírito da Virgem Maria também esteja em cada um de nós para que possamos nos alegrar e possamos alegrar ao Pai. Esse é o sentido de Monfort. O Magnífica brotou do coração da Virgem Maria quando ela carregava o Salvador no seu ventre, mas nós também carregamos o Salvador e recebemos o Salvador na Sagrada Eucaristia. Por isso que passamos esse tempo após comunhão, não é? Na ação de graças também, rendendo graças a Deus através do Magnífica. E aí a gente precisa também pensar um pouco. Temos proclamado as grandezas de Deus em nossas vidas, agradecendo, adorando o Senhor por sua providência, porque
O que a Virgem Maria louvou foi a providência de Deus. Como é que você tem reagido a essa situação? O Magnífica vai ser um resumo de uma história. Toda a história passada é sintetizada no Magnífica. Mas a história futura também, de certa forma, ela é antecipada. Ambas histórias, passada e futura, se encontram no Magnífica, no nascimento de nosso Senhor Salvador. A libertação e salvação, é isso que Deus quer para nós. Então, que a gente pense sempre no Magnífica também como um louvor escatológico dos apóstolos dos últimos tempos. Nós somos os apóstolos dos últimos tempos. Haveremos, provavelmente, de escutar as trombetas tocando, os anjos anunciando a vinda gloriosa do Senhor. Precisamos estar com a Virgem Maria. Precisamos estar certo que, por mais tribulações que passaremos, e passaremos de fato, Deus vai estar conosco. Deus com seu braço forte. Esse Magnífica precisa estar muito enraizado. 2024 será um ano de política mesmo, né? Temos eleições e precisamos crer que Deus é capaz de libertar os oprimidos e os humildes, ele erguer, sustentar, porque os poderosos precisam cair. Mas se você acreditar, se nós crermos, esse é o Magnífica. Precisamos entoar juntos que nossa vida seja um magnificar. Magnificar significa justamente engrandecer, engrandecer a Deus. Magnificar é um verbo, é uma exaltação, é uma louvação. Cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.